a gente foca mais no que a ciência pesquisou ou comprovou que existe a reencarnação ou não, se existe fatos. Claro que isso é um pouquinho mais no meio para o final que a gente começa a contar mais dessa parte, mas antes a gente vai passar um pouquinho pela história de algumas religiões, culturas que tem algumas que a gente vai falar aqui também. Mas antes eu vou querer fazer uma enquete com vocês. Quem aqui já é espírita? Quem entrou aqui por acaso? Não tem, pronto. Pela palestra, foi ver uma palestra e aí fez algum tratamento e aí pediram para vir para cá. Antes de começar mesmo, eu vou começar querendo fazer umas perguntinhas para vocês, tá? Eu queria saber de vocês, né, o que vocês acham, o que é a reencarnação. Pode levantar a mão para o microfone aí, mas não tenham vergonha não, tá, gente? Vocês já estão aqui 5 semestres comigo. 5 dias. Boa, deixa ele chegar para falar. Depois de ter lido o capítulo dos livros e ter ouvido o enriquecimento através da palestra de Hernani, não tem mais o que não saber dizer. É o renascer de novo, não é? Certo. Sim. Mais alguém quer complementar? Aí. Reconectar com um novo corpo. Mais alguém? Oi, Beto. É o retorno à Terra Certo. em um novo corpo. Boa noite. Eu diria que é a justiça divina se realizando em nós. Pronto. E depois que vocês falaram o que é reencarnação, é tudo que vocês falaram é exatamente isso. É a gente voltar novamente, nós espíritos voltamos para um novo corpo, para novas experiências aqui na Terra novamente. E aí a gente vem aqui, por que vocês acham que a gente reencarna? Eu já dei até um spoiler, né? Mas tem mais coisa. Bora, gente. Aqui? Oi? Para aprimorar. Evoluir, certo. Reencarnamos em prol da nossa evolução, né? Certo. Evolução. Mais alguém? Para evoluir novos aprendizados, né, pra gente. E aí, uma pergunta para vocês. Vocês acreditam na reencarnação? Levanta a mão aí, para quem acredita. Bom, tá melhor do que segunda, viu? Segunda, o pessoal ainda ficou meio... E quem tá assim, na dúvida ainda? Tá na dúvida? Pronto, então vamos ver se hoje a gente consegue mostrar que a ciência mostra que existe a reencarnação, tá? E aí, se vocês acham que existiriam provas científicas, né? A gente vai falar isso, mostrando realmente se tem ou não, tá? Como eu falei, a gente começa com as 3 aulas de reencarnação agora. A primeira, que é a nossa aula 6, ela tem como objetivo geral demonstrar através de provas científicas que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Olha como vocês já falaram aí. Evoluir, reencarnar para evoluir. Aí, vemos na aula 7, então,
como reencarnação como processo educativo. Só mais uma coisinha. Às vezes eu vou falar para você assim, para vocês, na aula 7 vocês vão ver isso. Porque tudo bem que a gente está falando de reencarnação, mas você vai ver que cada uma tem um específico para vocês. Na reencarnação como processo educativo, o objetivo geral é demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos cotidianos fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. Então, mais na frente, a gente vai mostrar um ciclo aí que a gente faz aqui na Terra, né, de reencarnação. E a aula 8, que é um processamento da reencarnação. Explicar o processo de reencarnação como um fato biológico natural, inerente aos seres vivos, e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Né? Porque aqui a gente aprende que a reencarnação é um processo biológico nosso mesmo. Então, o que acontece? Através da união de gametas, que surge, vai dar a anidação, que vai dar a origem àquele espírito que vai chegar perto. Então, a gente já sabe que é um processo biológico. Tá? Não existe, até o momento, tudo bem que já estão tentando inventar aí, empresas aí querendo fazer artificialmente, mas hoje em dia é via fecundação. Não existe outro meio ainda que a gente conheça para fazer essa reencarnação. Aí a gente vai começar a ver os objetivos específicos. Tá? O primeiro, mostrar as evidências da reencarnação nas diversas culturas na história. Aí a gente já vai passar na história, mostrando que em várias culturas tem ou não tem, né? A gente vai mostrar, né? Na filosofia e nas mais diferentes religiões, apresentando, inclusive, os diversos trabalhos científicos a respeito. Explicar as necessidades da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito de palingenesia. Isso aí vão ser, no próximo slide, vou passar alguns conceitos que a gente vai precisar saber, né, para o desenrolar do bate-papo. Explicar como a reencarnação é o mecanismo onde estabelece a justiça divina. Né, como o nosso colega falou, seu nome? Vicente. Demonstrar que, sem o esquecimento do passado, não é possível o crescimento junto às outras criaturas. Essa aí é uma dúvida que acho que muita gente tem. A gente fala assim, por que a gente esquece, né? A gente volta e esquece tudo que a gente aprendeu. Mas a gente vai mais na frente falar. E explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se devem às reencarnações. Aí a gente vai explicar um breve, né, porque a gente se encontra, tem algumas pessoas que são muito afetos e outros que são desafetos, né? Então a gente vai explicar um pouco como acontece isso daqui devido à reencarnação. E por último, explicar que as doenças, antes de serem punições, são lições educativas ao espírito em aprendizagem. Apesar que esse daqui explica mais na aula 8, com o processo educativo. E aí a gente vai ver aqui agora algumas diferenças, que foi o slide que eu falei. Primeiro, palingenesia. Na sua etimologia, vem de duas palavras gregas, do latim. Palin, de novo, significa de novo, e gênesis, geração. De novo, uma geração, né? Então, é um regresso à vida depois da morte, o que deixa claro que é uma reencarnação. Isso aqui a gente vai ver muito na Grécia. Né? Os gregos já falavam disso muito. Metempsicose ou transmigração das almas. Essa daqui propõe que o homem pode renascer de modo não progressivo em organismos humanos, de animais ou vegetais. Esse aqui a gente vai ver muito nas culturas orientais, né? Que tem a Índia, tem outros hinduísmo que acreditam nessa crença. Já o espiritismo
não acredita nessa, porque para o Espiritismo nós não podemos não evoluir, no caso, né? Porque imagine que nós passamos por uma sequência, que vocês viram a evolução. Começamos no mineral, vamos para o vegetal, depois para o animal, para depois virar um hominal. Então, depois que a gente chega nesse processo de ser o espírito, que depois que nos transformamos na parte do homem, hominal, não tem como a gente evoluir, porque assim, nós já aprendemos tudo que já teríamos que aprender como um princípio espiritual, que ainda não é um espírito, nessas fases. Para depois, quando chegar aqui, agora a gente só reencarna como uma pessoa, um humano. Pode ser homem, pode ser mulher, vai ser de acordo com o que a pessoa necessita, que o espírito necessita. Ressurreição. Esse aqui acho que a maioria aqui, eu não fui, né? Mas acho que a grande maioria aqui foi para catolicismo, né? Foi da Igreja Católica. Então, ele diz assim: ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte à vida. Ato de reaparecer depois de haver morrido com a mesma pessoa. Se a gente for na ciência, a gente sabe que se a gente perguntar se a gente pode voltar, eles vão falar que não. Porque depois que a gente morre, o corpo morre, ele decompõe. Então, para a gente não tem como voltar. Então, só em outro corpo. Aí vem a reencarnação. Eu acho que eu me encantei com um vídeo que foi mandado com relação à última aula sobre reencarnação, onde isso, para mim, foi ventilado e me causou surpresa, porque eu acho que todo mundo conhece a experiência de quase morte. E a ciência está considerando hoje a experiência de quase morte como uma ressurreição, dizendo às pessoas que tiveram no estado de coma, vamos dizer, teve uma parada cardíaca e usou um desfibrilador e voltou à vida, que isso fosse uma ressurreição. Então, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu, ao estudar espiritismo, alguma coisa sobre espiritismo, eu achava, dentro daquela conotação que foi a própria Igreja Católica, através do Concílio de Constantinopla, que tirou da Bíblia a palavra reencarnação e colocou ressurreição, entendeu? E isso, para mim, assim, foi um fato novo e que me parece, no momento, que eu acho que procede, que isso não inviabiliza o aspecto da reencarnação. São atividades onde esse professor Hernani, ele dá até um incentivo, dizendo assim, que a ciência continue a usar essas experiências, que seria bom para a natureza humana. Entendeu? Sim, sim. Na verdade, o espiritismo surgiu a partir de um cientista, né? Que foi Allan Kardec. Ele não era religioso, não era nada. Ele era uma pessoa da ciência, lógico, racional. A partir dele que surgiu o espiritismo. Então, a gente vê aí que a ciência anda junto com o espiritismo. Não é a religião. Muitos dizem que o espiritismo, aqui no Brasil, foi feito como uma religião. Isso é uma religião. Para alguns, não é uma religião. Aí você vai ver isso lá no século X, vai desconstruir essa questão. E aí, afinal, o que é reencarnação? A gente pega, Adenauer nos fala, reencarnar é o retorno a um novo corpo, através de um novo nascimento, via fecundação biológica,
da personalidade individualizada do ser humano. Retorna significa voltar com a mesma individualidade. Aqui, nesse caso, por que ele fala com a mesma individualidade? É o espírito que volta novamente. A gente faz todo o processo que a gente tem que fazer aqui de aprendizagem. Surge, não pode ser natural ou não, a gente desencarna, volta para o plano espiritual e volta novamente com outro corpo novo. Então, é o espírito que volta. A individualidade é o espírito, não é o personagem. Porque o personagem que eu sou aqui, quando eu morrer, morri. O corpo acabou, eu vou para o plano espiritual com o mesmo pensamento que eu estou, que sou eu, Roberto. Então, geralmente, quando desencarna, a pessoa volta e vai para o plano espiritual com a mesma característica que ele está aqui. Quando ele volta para reencarnar, é que é em outro novo corpo, devido às necessidades que ele vai ter. E aí a gente vai falar um pouquinho do ciclo, que aqui é para demonstrar esse ciclo. Primeiro, a gente viu que a gente tem as evoluções do princípio espiritual. Eu já adiantei para vocês aqui. Primeiro, passamos pelo reino mineral, vegetal e animal. Depois que você passa por esses 3 processos, ganha sua individualidade, se torna espírito e vai para o reino hominal. E aí, depois que a gente chega nesse processo hominal, começa o nosso ciclo de aprendizado. Aqui é um ciclo que a gente tem. Primeira coisa que a gente acontece, vida de relação na Terra. Nós viemos para uma família que nós escolhemos, que precisa que a gente esteja nela. Aprendeu tudo o que você vai fazer. Aprende o quê? Profissional, maternal, familiar, amorosa, todos esses planos que a gente vai aprender. Aprendeu tudo aqui, o nosso corpo cessou a morte do nosso corpo físico. E aí a gente volta para o plano espiritual. Eu acho que vocês não acreditam mais que vocês não vão ficar parados lá, né? Não vão tocar mais a harpa, não vai ficar na... A gente sabe que quando a gente volta para o plano espiritual, não necessariamente... Depois que a gente desencarna, a gente vai para lá, vai ter uma vida normal. A gente vai aprender novamente. Vai aprender novos conceitos, vai aprender várias outras coisas que não aprenderia aqui. Aprendeu tudo o que tinha que aprender lá, volta novamente e vê se é necessário um novo ciclo de aprendizado. Se sim, você reencarna e volta a esse ciclo todo. Isso aqui você pode ver também como o ciclo de Sansara, que o pessoal fala, que é o ciclo de aprendizado. E aí, se não, o que vai acontecer? Continua a evolução no plano espiritual ou em outros mundos. Um pilar do espiritismo é a pluralidade dos mundos. Então, a gente acredita que a gente pode ter vários orbes que a gente pode ir ouvir, né? Mas vai ter experiência, sei lá, você vai no Sol, ou é em outro universo, ou o que seja. Então, a gente pode, em outros, caminhar em vários temas, vários lugares. E aí, por que a gente faz isso para essa evolução? Para a construção eterna de conhecimento e felicidade. Nós estamos fadados à felicidade. Através do conhecimento que teremos. E aí a gente vai pegar aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 4 ali da pluralidade das existências. Na questão 166, ele pergunta: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea pode terminar de se depurar?
Aí os espíritos vêm e respondem, passando pela prova de uma nova existência. Então, a gente já vê aí que a gente não consegue uma evolução se a gente ficar estagnado. Até um certo momento, a gente pode fazer isso. A gente pode não querer. Desencarnou, vai e quer ficar lá. Mas uma hora você vai ter que voltar. Você pode adiar, mas uma hora é inevitável você voltar aqui para aprender. Por quê? Aqui existem aprendizados que só aqui a gente vai ter. O plano espiritual são outros tipos. Então, a gente sempre está nesse ciclo. Ora no plano material, como encarnado, ora no plano espiritual, como um espírito. Que, na verdade, é o perispírito, né? A gente sabe que a gente vê, como, por exemplo, os fantasmas que o pessoal diz que vê, né? Na verdade, é nada menos que o perispírito do espírito. O espírito, acho que ninguém ainda viu ele direitinho. O que a gente vê é a personificação do perispírito. Aí, na letra A que eles falam, como a alma realiza essa nova existência? É pela transformação como espírito? Depurando-se a alma, passa sem dúvida por transformações, mas para isso necessita a prova de vida corpórea. Então, como eu falei, então a gente vai aprender lá, volta, aprende de novo. Boa noite. Boa noite. Eu tenho lido um cientista, o Miguel Nicoleles, que ele tem apresentado um argumento baseado em pesquisas científicas de uma condição geracional e de diminuição da capacidade de inteligência do ser humano, né? Então, ele tem feito esses estudos em parceria com a rede também internacional. Como isso poderia ser visto na perspectiva do espiritismo? Eu não posso falar muito pelo espiritismo, eu posso falar o que eu aprendi aqui lendo, né? Talvez seja a necessidade do próprio espírito que chega. Às vezes o espírito chega aqui com tanta necessidade que a gente não sabe nem por que ele está aqui. Tem gente que vem com dificuldade de locomotora, sem as duas pernas, sem os dois braços. Então, o que eu posso falar é que é a necessidade do espírito que vem. Então, é feito um planejamento para ele vir para cá. E muitas vezes, quando acontece, você vê assim, uma pessoa com alguma deficiência, alguma coisa, pode ser algum trauma que pode ter acontecido com ela em vidas passadas, que a gente vai até ver também mais à frente, mas é uma necessidade que ela precisa aprender. Então, é tudo para o aprendizado do espírito que vai vir. A alma tem, então, várias existências corporais? Sim, todos temos várias existências. Os que dizem ao contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram, é o seu desejo. Então, aqui a gente só está reafirmando o que eu já tinha falado no início. Parece resultar deste princípio que a alma, depois de ter abandonado o corpo, torna um outro, ou seja, que ela reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Então, os próprios espíritos falam que sempre estão voltando. Continuando aqui, na 167, ele pergunta aqui, qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que onde estaria a justiça. Então, expiação, eu acho uma palavra assim um pouco pesada, se a gente for pensar, né? Na verdade, ali a gente poderia trocar para aprendizado. A gente não está aqui mais para expiar. Nós estamos aqui para aprender. Estamos no ciclo de aprendizado. Então, isso foi escrito há 160 anos atrás. Então, os espíritos que foram
dando essas respostas eram muito na base católica. Então, você vai ver aí que tem muita questão de algum dogma, de algumas coisas, e a gente só precisa atualizar de uma forma assim, de umas palavras. Não que o contexto esteja errado, mas só dar uma nova roupagem para esse entendimento. O número das existências no 68 corpóreas é ilimitado ou o espírito reencarna perpetualmente. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não se necessita mais das provas da vida corpórea. Se a gente for pegar naquele slide anterior lá do ciclo, então ali é que você já aprendeu tudo, mas assim, eu só conheço um espírito que veio para cá que não precisava vir para cá. Vocês sabem que pode ser? Jesus. É o único espírito que eu conheço que veio para cá que não necessitava mais. Ele veio com um propósito, né? Então, eu acho que se a gente for fazer uma média aí, que a gente viveria uns 50 anos, então a gente deve ter uns 300 encarnações aí, no mínimo, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para aprender. Eu, pelo menos, tenho muito, porque às vezes eu tenho vontade de matar um. Né? Na 169, o número das existências corpóreas é limitado. Oh, rapaz, ela não trocou. Espera aí que repetiu aqui. E aí a gente vai entrar aqui nos fatos sobre a reencarnação. Antes de entrar aqui. Eu sou de formação católica, eu já disse aqui. E toda vez que vocês falam em Jesus, eu fico meio baratinada. Já coloquei isso também. Então, o que eu queria saber, agora, por exemplo, nesse movimento da Semana Santa, como é que fica esse espírito de Jesus Cristo? Boa pergunta. Não tem, eu realmente não tenho nem como te falar sobre isso, porque assim, ele provavelmente não vai vir mais para cá. Ele já fez o que tinha que fazer, então ele está em outros planos lá, né? Mas assim, esse espírito, o que a gente tem que prestar atenção é que os ensinamentos que ele falou, né? Que dizem que ele falou, né? Porque não foi ele que foram os apóstolos que fizeram, né? Então, não tem como eu te falar assim, como é que fica? E ele não vivenciou isso, ele não morreu, ele não foi crucificado, nada disso aconteceu? Pela história, sim. Hein? Foi fato. Foi Aconteceu, fato? aconteceu. Não, isso me alivia como católica e como pretendente a estudar o Espiritismo. Certo. Porque, como eu digo, nas minhas invocações, ainda eu coloco a figura de Jesus Cristo como grande receptor de toda a minha admiração e as minhas adorações, se é possível assim considerar. Mas isso não tem nada errado nisso. Tá, ok. Não tem. Você se sente bem por isso? Sinto, isso me Então. faz. Mas às vezes confunde quando. Aí eu lembro assim, não, foi o único espírito puro que viveu na Terra. Aí me dá um certo alento. É como se tivesse para mim uma ideia de que o Espiritismo quisesse um pouco colocar Jesus Cristo de escanteio. Não, Entendeu? na verdade o Espiritismo mostra que ele foi um espírito Isso, bem evoluído, não é? né? Eu estou tentando Ele não recuperar, fala que não existe. colocando essa imagem na minha, não é? Introjetando essa forma Não, mas de pode ficar pensar. tranquila, não tem nada de... Tá bem. Obrigada. Fatos sobre a reencarnação, tá? A reencarnação carece de utilização de um novo corpo através de uma nova gestação. Esse é como eu falei mais cedo. Só existe esse padrão para um novo corpo se formar, através de uma gestação, e aí onde o espírito vai se ligar. É retornar à carne através da
união dos gametos na fecundação biológica, que é a nidação. Hoje a gente já sabe que a partir da nidação é que o espírito se conecta àquele ser. Tá? É retornar a uma nova existência, o espírito, para aprender o que não sabia. Olha o ciclo aí de novo. A gente está voltando inúmeras vezes para aprender, porque a gente não consegue aprender em uma encarnação tudo, né? Então, por isso que a gente volta novamente. Se fosse uma única, eu estaria feliz, né? Mas a gente tem que aprender muito ainda. É educar-se e aumentar o conhecimento do espírito. E ele é um processo educativo e não punitivo. A gente tem muitos séculos aí que a gente foi colocado para a gente que é uma expiação, a gente vem aqui para pagar. E aqui, pelo menos que eu tenho esse tempo todo aqui nessa casa, eu vejo sempre como um processo educativo. Então, eu venho para aprender. Eu posso ter minhas dificuldades, mas eu estou aqui para aprender e não para pagar ninguém. Claro que, às vezes, a gente vem com um desafeto aí para a gente tentar dar uma amenizada, mas para aprender. Nunca para essa questão de vou pagar, eu tô com aquele cara ali, eu estou com aquela mulher, eu estou pagando o meu pecado. Não existe isso. Tá? Opa, você deu risada, tem alguma coisa aí. E aí, por que vocês acham que esquecemos do passado? Alguém tem uma suposição aí? Diga. Diga, pode falar. Boa noite. Eu acho que para você vir com a mente mais aberta, mais... o espaço vazio mesmo. Até é como se a gente comparasse uma criança com um adulto. Né? O adulto, ele já... Às vezes você vai ensinar uma coisa para o adulto, ele já vem com várias crenças, com vários pensamentos, com ideias, com experiências. E a criança, às vezes, faz aquilo ali porque ela não tem aqueles pensamentos, não tem aquela, vamos dizer, aquela bagagem. Então, eu acho que se a gente viesse com toda a bagagem do que a gente, da consciência das outras vidas que a gente já viveu, acho que ia ser mais difícil. Acho que assim fica mais leve, esquecendo do passado. Mais alguém? Eu tenho a impressão que nem sempre a gente esquece, né? Porque no nosso crescimento, no nosso amadurecimento do nosso espírito e aprendizado, nós lembramos algumas vezes de algumas vidas passadas. Apenas nós nos conflitamos com o que passou anteriormente e hoje com o espírito que você vive, tipo assim, um assaltante ou um assassino, né? Então, existem conflitos. A Denel até deu, numa quinta-feira, uma palestra comentando sobre esse assunto. Não existe total esquecimento, né? Você tem guardado suas vidas passadas, tanto que você chega em determinados lugares que você nunca foi, um déjà vu, e disse, bom, eu já estive aqui. Isso aí, né? Você vai ver mais na frente lá, quando a gente estiver olhando as pesquisas, que você vai ver que tem um déjà vu, tem um desdobramento, tem outras coisas, porque a gente lembra assim. Na verdade, não é sobre esse assunto, mas eu vou falar também. É sobre a reencarnação. Eu fico sempre em dúvida dessa roda de Sansara, né? Porque eu fico pensando, como é que isso é decidido? Existe esse processo de decisão, se vai voltar, se não vai, sobre que aspecto, como é que você define esse planejamento, como é que você estabelece que há impurezas, há questões a trabalhar, enfim, esse processo de decisão, não é, dessa reencarnação. Isso daí me causa muita dúvida. Né? Que tem outra coisa. Com relação a isso aí, eu não entendo absolutamente por que isso acontece. Você esquecer, não é,
dos erros, porque eu acho que a gente aprende com os erros. Então, fica muito estranho, porque, sim, tem pessoas que conseguem recuperar, mas eu acho que a grande maioria não consegue. Então, realmente, eu não consigo entender. Não consigo. Sobre essa aqui que você está falando, de reencarnar, você vai ver isso na reencarnação com processo educativo. Lá, na aula 8, vai explicar perfeitamente por que alguns, por exemplo, a maioria não tem poder de decisão. Alguns, conforme você vai evoluindo, vai aprendendo, tendo esse conhecimento maior, você pode dar alguns palpites quando você vai vir reencarnar. Alguns não têm esse livre-arbítrio, tem tipo assim, tem que voltar, então ele já bota como compulsório. Então, nem tem o que escolher, né? Mas, assim, eu acredito que hoje, na evolução que a gente está aqui no nosso planeta, acho que a maioria tem uma chance de dar um pitaquinho. Eu quero vir assim, porque se fosse para mim escolher para vir na próxima vida, eu ia querer ser rico, queria ser muito bonito, ter tudo na mão. Então, qual é o aprendizado que eu vou ter tendo tudo isso? Não é nem essa questão de participar, né, do sujeito participar, do espírito participar, mas é entender esse processo, não é? Quem participa dessa decisão, tirando o espírito, como é que é? Existe um conselho, existe não é? É um plenário, é uma assembleia, existe uma carta que define. Entendeu? Eu não consigo imaginar quem é que tem esse poder de decidir tantas vidas, tantas, né? E você falou 400 vezes, a gente volta aqui, não é? Eu fico pensando, né? Como é esse script desses 400 e cabe a quem essa decisão? É mais ou menos isso. Na verdade, são espíritos que são um pouco mais evoluídos que a gente, que nos dá essa condução, tá? Então, eles ajudam a gente, ele vê a necessidade que você está precisando, que o espírito está precisando naquele momento, e decide, você vai vir numa família rica, você não sabe tratar o dinheiro, então vai nascer numa família rica para ver o que vai acontecer. Você não precisa aprender a trabalhar com dinheiro, precisa trabalhar com pessoas. Então, eles vão orientando para a gente ter uma determinada aprendizado melhor. Boa noite. Roberto, eu tenho uma dúvida. Na verdade, hoje, eu sou fruto terreno aqui, minhas atitudes é fruto do que eu passei nas outras vidas. É meu aprendizado. E eu ainda não tive a permissão, e eu acho que eu não vou ter a permissão de saber qual é a minha missão aqui nessa vida, nesse plano terreno. Quando eu desencarnar, que eu estiver lá no meu tratamento espiritual e depois do meu acerto de contas, eu consigo resgatar a minha memória das vidas anteriores ou é essa que eu tenho até agora? Pelo que eu já li e já estudei aqui, logo que a gente desencarna, a gente não tem essa consciência, a não ser que a pessoa tenha evoluído num estágio que ele, assim que desencarna, ele tem acesso às outras encarnações que ele teve. Mas, geralmente, funciona o quê? A pessoa passa por um processo e depois que ela está, digamos assim, não curada, né? Porque tratada, ela consegue ter acesso a outros tipos de reencarnações que você já teve. Eu também nunca tive. Eu já tive desdobramentos, que eu fui para lugares que antes eu não sabia que era desdobramento, mas depois que eu comecei a estudar aqui o Espiritismo, fui saber, eu vivi aquilo, eu fui lá. Você falou outra coisa também, que fugiu. Não. Do esquecimento, né? Tem uma questão biológica também do esquecimento, tá?
Porque o que acontece? Nós não esquecemos de nada, porque tudo que nós aprendemos aqui, que é relevante ao espírito, fica gravado na nossa mente, que é no perispírito. Tá? Então, eu estou com esse córtex aqui novo, desse aqui. Então, eu estou aprendendo tudo aqui e estou passando para o perispírito. Quando eu desencarno e volto para um novo corpo, esse corpo está zerado. É um córtex novinho, é um cérebro novo. Então, a gente não consegue trazer, normalmente, tá, gente? Normalmente, a gente não consegue trazer essas memórias de vidas passadas. A gente vai ver aqui em casos de estudos aqui que a gente vai ter crianças de estudos que lembram. E também eu vou falar por quê, mais ou menos é porque elas lembram, né? Então, tem. Oi. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é assim, a gente vem aqui aprender para evoluir, né? A gente vem com tempo determinado, por quê? Tem casos que a gente ouve falar das pessoas que se suicidam, que provocam a própria morte, e elas retornam para pagar o tempo que deveria ter vivido aqui. Há pouco tempo, o Divaldo relatou o caso, foi irmã dele, e depois veio como filha. Então, eu queria saber como é que é isso. Existe esse tempo de vida em cada encarnação que a gente vem? Quando nós reencarnamos, nós viemos com fluidos que são nossas baterias, que seria o nosso, como se fosse o nosso tempo de vida, né? Então, se uma pessoa está destinada a, sei lá, viver 100 anos, acontece um acidente e ela, aos 40 anos, vai embora. Pode ser que ela volte de imediato para recuperar esse tempo, ou não. Isso não é uma regra. Isso aí é de espírito para espírito. É necessidade de cada um. Não tem como eu falar para você que se hoje eu reencarnar, eu vou voltar daqui 1 ano, 2 anos, para continuar aquele período que eu não concluí, né? Porque a gente sabe que o desencarne tem a forma natural, que a gente passa até a velhice, mas tem acidentes que podem acontecer. Se eu estiver na paralela lá a 200 por hora, bater, é bem provável que eu morra. Né? É um acidente feio. Então, não tem como eu te falar assim, eu vou voltar. Você tem que ser determinado. Nesse caso que Divaldo falou, é o caso dela. Então, ela teve que voltar, voltou como um parente, que nem sempre pode voltar. Às vezes, quando a gente desencarna aqui, um mais velho, uma pessoa mais velha desencarna. Aí fica lá no plano espiritual, e aí eu desencarno logo em seguida, mas ele pode ter voltado antes. Não necessariamente ele vai voltar na mesma família que eu estou. Então, não é obrigado você, se você tem seu marido, sua esposa, está feliz, está tudo perfeito, você vai voltar de novo com a mesma pessoa. Porque senão fica chato, gente. Você vai aguentar a mesma pessoa sempre? Esquecimento do passado aqui. Adenauer nos fala. A reencarnação é um mecanismo obrigatório no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela. Não há privilégios. Reencarnar sem a lembrança do passado é o mecanismo que possibilita a convivência de contrários e daqueles que levaram a paixão ao seu grau máximo. E aí a gente tem os inconvenientes que podem acontecer se a gente lembrasse de tudo que a gente já fez, né? O primeiro, poderia humilhar-nos intensamente pela lembrança desagradável de muitos delírios morais que fizemos. Eu acho que há 1000 anos atrás eu devo ter matado um monte de gente. Eu podia ser um gladiador, podia ser qualquer coisa que poderia matar. Se eu puxar aqui há 200 anos atrás, eu poderia matar pela honra. Imagina eu lembrando que eu matei um monte de gente. Como é que a pessoa vai ficar? Essa lembrança.
exaltação do orgulho. Esse aqui. E da prepotência, em virtude de posições de destaque no passado. Imagine que hoje eu não tenho muito dinheiro. Hoje estou numa vida média, normal. Imagine que eu pegue uma vida aí que eu fui um milionário, tinha tudo. Imagine como é que eu vou agir, como é que eu vou fazer. Ou senão, como o Luiz uma vez falou, Luiz Carlos, que dá aula aqui também, se eu fosse um roqueiro famoso, e aí? Se eu fosse alguma coisa famosa, eu não poderia atrapalhar o meu aprendizado aqui? Danosos efeitos nas relações sociais, por se tivesse as nossas lembranças vivas. Claro, se Patrícia me matou lá na vida passada, eu volto e sei que ela me matou. Você acha que eu vou conseguir viver com uma pessoa assim? Vou ficar do lado dela, sabendo que ela fez mal para mim? Ah, tá vendo? Ainda no esquecimento do passado. Agora sim, a gente fala de desvantagem, mas tem vantagens também, tá, gente? Oportunidade de recomeço, sem lembranças perturbadoras, como a gente falou. Então, eu fiz muita coisa errada no passado. Eu fiz muita coisa boa também. Mas, se a gente não lembra o que a gente fez errado, a gente pode começar novamente. Reconciliações com antigos adversários. Aí, ó, Patrícia voltou. Agora a gente se dá bem. Tá vendo? Superação de traumas passados em circunstâncias horas renovadas. Afinal, a gente também passou por muita coisa, né? A gente não fez só muita coisa boa, muita besteira, mas a gente também passou por muitas coisas que na nossa vida. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Pelo que eu entendi, então a gente vem com a memória talvez de aptidões ou de coisas que a gente gosta ou não, com habilidades, né? É isso mesmo? E apaga a memória dos fatos. No caso de doenças, como essa memória fica no perispírito, no caso de doenças, principalmente mentais, a gente pode trazer de outras vidas. E doenças físicas também. Isso que vem de doenças, geralmente está no perispírito, tá? Tá impregnado naquele perispírito. Não é que você necessariamente vai poder vir ou não. Por exemplo, se numa vida passada eu bebi demais, me acabei, tive cirrose, morri. Pode ser que nessa nova vida eu possa passar por isso novamente, pelo efeito que eu fiz no passado. Mas não que é uma regra, tá? O esquecimento é necessário. Mas, assim, esse que você está falando de habilidades inatas, que a gente vai até falar um pouco, que a gente sabe que a gente tem crianças hoje de 2 anos que, se você botar na internet aí, ó, criança de 2 anos tocando piano. O cara toca como se tivesse aprendido há 30 anos, como se fosse uma pessoa de 30 anos que aprendeu tudo. Então, a gente carrega essas memórias no perispírito, na nossa mente. Às vezes, a gente consegue acessar, porque a gente tem facilidades. Por exemplo, hoje eu tenho facilidade de cozinhar. Talvez, numa vida passada, eu já tinha essa habilidade. Eu já aprendi essa habilidade, porque a gente nunca perde. Foi como falaram aqui também. Tudo que a gente está gravado de importância para a gente está aqui. Só que quando a gente volta, a gente esquece para a gente aprender outras habilidades. Porque seria muito fácil para mim se eu soubesse que eu fosse um empresário muito bem-sucedido em tal área. Eu iria para aquela área que eu sou bom. Mas aí eu posso fazer o quê? Eu venho com essa memória, sem essa memória, para quê? Para ter novos desafios e aprender novas habilidades que eu preciso. Porque aquilo que você já aprendeu está lá. Pode acessar? Pode. Não sei como fazer isso,
mas tem gente que faz, né? O Adenauer mesmo falou que ele demorou muito para poder relembrar de uma reencarnação que ele teve. Então, ele foi ter essa vida, essa relembrança, muito mais velho, entendeu? Então, não tem como a gente ter certeza. Tá aqui. O esquecimento do passado permite que se recomece sem a pressão dos problemas ocorridos entre outras encarnações. A gente já falou. O esquecer é uma oportunidade de recomeçar, sem medos, culpas, traumas ou pressões. Fecha-se a lembrança e abre-se uma janela na esperança no futuro, que a Adenauer nos traz. Então, a gente esquece para a gente poder continuar e evoluir. Oi. Boa noite, Rita. Boa noite. Eu nunca fui muito fã de ficar se fuçando vidas passadas através de... Como é que chama? Terapia de vidas... de TVP, de regressões, TVP, de regressão. De terapia de vidas passadas e tal. É. A não ser que aquilo ali for usado especificamente, for necessário para uma cura de um trauma que está bloqueado psiquicamente, alguma coisa assim, né? Mas eu nunca fui muito desse... Teve uma época aqui em Salvador que tinha um modismo, tudo era TVP, tudo era TVP, tudo era TVP. Quando a gente... No nosso processo, né, usando as palavras de Jung, né, nos nossos processos de individuação, na nossa própria evolução, se a gente se autoconhecer e se a gente se trabalhar, a gente começa a perceber indícios de coisas que precisam ser trabalhadas em nós. Se a gente olhar bem para os nossos aspectos mais sombrios, se a gente vê as nossas tendências, nossas sombras, né, nossas sombras, a gente começa a perceber isso. Então, às vezes, num trabalho terapêutico, você pegando essas tendências todas e trabalhando isso desde criança, você vai vendo padrões de repetição. Trabalhando esses padrões de repetição, eu não acho que a gente precisa ir para outra encarnação, até porque fica uma coisa muito dúbia, porque a gente tem um inconsciente coletivo. Sim. E ninguém volta faxineiro, todo mundo volta. Eu fui um faraó, fui não sei o quê, fui um príncipe. Bem arquétipos, né? Os arquétipos. Fui uma prostituta na corte francesa, fui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, para que a gente saia um pouco dessa coisa de vidas passadas, trabalhar o aqui e o agora, as suas tendências desde que você é criança, se conhecer sua sombra, olhar para ela com verdade, trabalhar mesmo, não precisa a gente ir atrás de encarnações passadas. Assim, quando você volta a não ser criança... que seja estritamente necessário. Eu também concordo. Para fazer uma terapia de vidas passadas, é para você tratar um trabalho de cura. Ou um trauma que está ali, que pode ser tratado assim, tá? Sim. Essa moda que você está falando é porque todo mundo tem curiosidade de saber o que nós fomos, né? Então, muita gente talvez possa ter quebrado a cara, né? Foi lá, fez a terapia, viu que foi um mendigo. Pensava que era uma princesa, foi lá, a ralé. Foi uma plebeia, entendeu? Então, eu acho que, por curiosidade, eu não acho bom, né? Porque talvez possa até piorar, né, aquele estado daquela pessoa. Mas eu já fiz uma vez, não foi por curiosidade, mas eu fiz e funciona. Não é assim, fez uma vez já foi, né? Mas assim, você descobre a causa que está acontecendo aquilo. Então, está acontecendo isso comigo, aí fiz a regressão, fui descobrir que numa vida passada eu fui um menino de rua. Passei muita fome. Então, porque eu comia, tipo assim, chegava de noite e não precisava comer nada de noite, comer um pão, digamos assim. Eu comia 3, 4,
por que isso? Eu não sabia por quê. Eu tinha aquela ansiedade de comida, tipo assim, como se fosse faltar. E aí eu descobri que quando eu fui, nessa vida, eu fui uma criança de rua. Claro que ele foi fazendo, porque ele faz o quê? Começa no mais jovem, aí vai mais... Aí ele foi aumentando a idade, até chegar no adulto. Então, passei por toda uma transição. Eu era pobre, depois fui adotado. Aí, depois que eu fui adotado, eu comecei a ajudar outras pessoas e eu morri ajudando pessoa. Então, isso foi para mim, saber por que aquele transtorno, que eu compulsão de comer, sem parar. Então, isso eu acho válido. Agora, eu saber por que eu fui rei, ou fui alguma coisa, não acho válido. Não tem, acho que não tem cabimento a gente fazer isso. É só você abrir lá no seu inconsciente, trazer novos complexos, trazer complexos que você não possa estar preparado a trabalhar naquele momento. Sobre a justiça divina. Eu não gosto muito quando falo de justiça divina, porque parece que a gente está aqui para pagar alguma coisa na justiça. Mas a gente vai entender um pouquinho aqui. Sobre que se funda o dogma da reencarnação. Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Né? Eu, quando falo em justiça divina, eu fico meio assim, porque assim, eu não fui criado no catolicismo em nenhuma religião. Eu fui me falar assim, escolha o que você quer fazer. Nem todo mundo tem dessa oportunidade, né? Mas eu não vejo aqui como um castigo, como essa questão de dogma de pagar. Tá? Seria muito injusto, porque assim, se para Deus, nesse caso, somos todos iguais, somos filhos dele, por que uns sofrem mais que outros? Tem gente que está na pobreza extrema, mas é feliz. Tem gente que tem muito dinheiro e é mal com a vida, e não é porque ele é melhor ou pior, é o grau de aprendizado que ele precisa. Ele veio para cá por algum motivo. Nem sempre sabemos a nossa missão, o nosso que vamos fazer. Talvez eu tenha um vislumbre que eu poderia fazer, né? Porque eu comecei a estudar. Antes eu era, podemos falar assim, ateu e até materialista até o último extremo. Porque para mim era tudo aqui. Não existia nem para mim um plano, o espírito. O que eu via era o que via na TV. De Hollywood, essas coisas. Para mim não existia. Então, conforme a gente vai se desdobrando no espiritismo, em alguma doutrina que nos mostra, a gente evolui mais. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. Então, a gente sempre está em vários processos. Ora, moralmente melhor, moralmente pior. Depende muito de como você vai fazer. Então, aqui ele diz, é justiça de Deus. Então, você volta para aprender. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão, assim, nos diz que é o que os Espíritos ensinaram. Então, vamos desconstruir um pouquinho aí de castigo. Vamos vir aqui como aprendizado, por mais que seja dolorido.
Porque cada um tem sua questão. Eu não sei o que você vive ou o que está acontecendo com você. Cada um veio aqui para melhorar. E aí, essa aqui eu gosto bastante, que a gente vai mostrar aqui na evolução histórica da reencarnação. Aí que tem começando em 3000 a.C. Primeira civilização, Egito. Olha o que os egípcios só pensavam. Os egípcios acreditavam que depois da morte, a alma habitava durante 3.000 anos em todo tipo de encarnação, vegetal e animal. Só então retornava como humano. Só voltaria ao corpo original se estivesse corretamente mumificado. Aqui é a mente e psicose. Então, eles acreditavam que poderia voltar no gato, no cachorro, em qualquer animal ou vegetal. Tá? A gente vem aqui para 2000. Índia. Há uma parte imortal do homem que é o Agni. A gente botando ali o Agni como o espírito, tá? Que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma. Umas vêm para nós e daqui partem. Outras partem e tornam a voltar. Ou seja, reencarnação. 2000 antes de Cristo. 580 antes de Cristo. Grécia. Sócrates e Platão. A alma nunca morre. Isso é Pitágoras falando, tá? Mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui Eufórbes, no tempo de guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Então, ele aqui teve uma lembrança da vida que ele teve. Então, ele detalhou exatamente o que aconteceu com ele. E aí você está falando, filósofos também acreditavam. Então, a gente vai ter ciência, vai ter religião, que acreditam também na reencarnação. 530, os hebreus. O perverso morrerá, porque desviou-se da lei divina por opção. Pelo excesso de erros, perderá-se e retornará para consertar sua alma. Mesma coisa, o ciclo de aprendizado. 33 até 553 depois de Cristo, né? 33 antes de Cristo aparecia aqui o cristianismo. E a gente achava que eles não acreditavam, né? Foi como a nossa colega falou ali. Foi no Concílio de Constantinopla que o imperador Constantino tirou a reencarnação como um conceito do cristianismo. Mas eles acreditavam. Olha o que eles falavam. A alma veste vários corpos em tipos diferentes e a alma, presa ora nessa criatura, ora naquela. Assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Diógenes Laércio, século I. E a gente tem Jesus falando. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, você está vendo aqui na história, a gente passa desde lá, e a gente pode até voltar mais ainda, né? Porque se a gente for ver os primitivos, pinturas rupestres mostram como eles enterravam os seus mortos em posição fetal, esperando como se eles fossem renascer novamente. Então, a gente vê aí que desde que o homem é homem, ele está aí nesse processo de reencarnação. E aí, continuando, a gente tem aqui dos egípcios ainda. Os egípcios acreditavam não só que as almas podiam renascer uma segunda vez, mas poderiam ser enviadas à Terra para redimirem das faltas cometidas nas suas encarnações anteriores, e também que poderiam reviver as memórias de suas existências prévias.
eles aí acreditavam que, além disso, você conseguiria resgatar a sua memória toda. Índia. A Índia a gente sempre fala muito porque é praticamente o berço considerada a grande mãe da doutrina reencarnatória, né? A alma é imortal e, após a morte, passa um tempo variável em outro plano de existência e depois retorna associada a outro corpo. As condições nas quais o ser humano nasce são derivadas de seu karma ou resultado de sua conduta nas suas vidas anteriores. Aí eles acreditam na transmigração também, né, que pode ser reencarnar em animal, vegetal, novamente. E os princípios deles são karma, dharma, samsara e nirvana. O samsara a gente falou que é aquela roda. O karma, na verdade, são as experiências que nós... Porque o karma não necessariamente é ruim. A gente que mostrou, deduziu que ele seria ruim, mas ele é neutra, né? Sócrates e Platão. Ambos acreditavam na palingênese, né? Que a gente já viu lá, que é palin de outra vez e gênese de nascer. Acreditava na imortalidade da alma e suas sucessivas reencarnações. Ao reencarnar no corpo, a alma recorda reminiscências do mundo das ideias, que é o saber inato. Então, de certa forma, ele já falava aí, ó, eu volto, então eu lembro de alguma coisa. Eu não lembro de tudo, mas eu lembro. Corpo e alma, que a alma ele considerava energia, eram distintas. Então, um corpo físico e um corpo espiritual. Sócrates aqui falando. Estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a essa vida em múltiplos e longos períodos, ou seja, reencarnação. Esse Hades aí a gente pode, ou é o mundo espiritual dele, ou pode ser um umbral, né? Que a gente aqui conhece como umbral, né? Platão defendia que, além de mortal, a alma existia em um número imutável na Terra e que as reencarnações ocorriam de forma regular. Falava sobre a necessidade de sua purificação para retornar à companhia dos deuses. Só retificando a reencarnação. Na Grécia, ainda. A pessoa é formada de um pequeno elemento divino e um grande e mau elemento tirânico. Os humanos precisam aprender a eliminar o elemento tirânico dentro de si. Isso leva necessariamente muitas encarnações, a partir dos quais a libertação é possível. A recompensa e punição virão nas próximas encarnações. É uma doutrina órfica, né, do século V a.C. Ali eles já viam como punição, né? Então a gente já viu que não é mais punição, a gente vem aqui para aprender novamente. E aí os cristãos, como o nosso colega lá falou, acreditavam na reencarnação até o século VI. Os monges discípulos de Orígenes no século III. Então a gente viu que eles acreditavam. Quando acontece o Concílio de Constantinopla, que é em 553 d.C., ele declarou, né, que todo aquele que defender a doutrina mística da preexistência da alma e a consequente e assombrosa opinião que ela retorna seja anátema. Anátema aqui é como se a pessoa fosse excomungada, ia ser excomungada, ia ser exilada, né? E isso foi o imperador Justiniano falando. Então, imagine aí, né? E corpo e alma materializada era uma coisa só. Aí a gente começa na reencarnação, agora com as pesquisas científicas. Como buscar provas da reencarnação? A gente conhece um mais aqui, que eu conheço mais é o Ian Stevenson, né? Que ele fazia pesquisas em crianças, de 2 a 4 anos geralmente, e de marcas de nascença. Tá?
Então, a gente vai entrar agora na parte da ciência. O pessoal que falou na dúvida aí, que estava na... Primeira coisa, temos que ter procedimentos. Quais são os procedimentos que eles adotaram? Foram pesquisar, o que vão fazer? Hipóteses explicativas. O que poderia explicar por que aquela pessoa está relembrando a memória, e no local fazer todo o levantamento histórico para ver se era verdade ou não. Temos que ter critérios, né? Quais são os critérios que eles adotaram. E aí a gente vai começar com os procedimentos. O primeiro procedimento, isso aqui a gente vê muito no Ian Stevenson, ele coleta de documentos, ou seja, certidões, cartas, fotos, recortes de jornais, tudo que a pessoa vai fazer. A criança fala, eu fui João, eu nasci em tal lugar, meu pai é assim, o nome do meu pai é esse, meu nome da minha mãe é esse, eu tenho uma irmã, moro em tal casa e morri de tal jeito. Aí ele ia lá, pegava, ia no local, analisava todas as supostas que essa criança estava falando para ver se era verdade ou não. Via se tinha registros dos dados coletados verbalmente nas entrevistas com os pesquisados. Ele fazia perguntas para aquela criança. Qual era o seu nome, onde você vivia, para catalogar tudo para fazer essa pesquisa. Depoimento de terceiro, que nos casos seria testemunhas da época. Vai que a pessoa ainda esteja viva, a irmã ou um parente, ele ia para a pessoa, conversava, explicava depois a situação e via que realmente, você vai ver que tem alguns casos aqui que a pessoa descreve perfeitamente como ele era, né, e como morreu também. Visita a locais indicados, que a pessoa fez, né, falou. Detalhamento de perfil psicológico, saber como é que era aquela pessoa, quais eram os costumes que ela tinha, o que ela pensava, o que ela fazia naquela reencarnação. E ir atrás do registro de autópsias, médicos e hospitais. Eles iam todos nesses locais, porque se a pessoa falava que morria por uma facada ou por um tiro, na autópsia, falava assim, tomei um tiro no peito, tomei uma facada na cabeça, uma espadada na cabeça. Então, ele tinha, lá, aparecia na autópsia exatamente o que acontecia, que ela descrevia. E aí a gente tem as hipóteses explicativas, tá? Primeiro, a gente teria que saber se não era fraude, né? Porque a pessoa pode muito bem ter pesquisado e contar a história como se fosse outra pessoa. Fantasia. Pode ser uma fantasia que a pessoa tem para poder compensar algo que ela está passando no momento. Criptomnésia. É uma falsa recordação. Ela pode estar imaginando, alguém está botando aquela recordação na cabeça dela. Memória genética. A gente traz algumas memórias do gene mesmo, tá? Não é sempre do espírito, tá? Sonho acordado. Esse eu não sei muito bem como falar isso aqui, o psicodrama. Você está sonhando, imaginando, né? Você está simulando aquela situação. Inconsciente coletivo, Jung. Nós temos arcabouço, nosso inconsciente coletivo, de várias informações, de várias vidas que nós passamos. Então, tem no inconsciente coletivo algumas nuances que é igual praticamente para todo mundo. Como ela falou dos arquétipos. Telepatia. É possível. Uma pessoa pode ter uma percepção extrasensorial. No nosso corpo físico, eu acho mais complicado. Mas se você for ver no perispírito lá, que vocês tiveram uma prévia do perispírito, ele pode fazer muita coisa. Atravessa a parede, expande,
O processo mediúnico que a gente faz é mente a mente. Então, a gente pode ter a telepatia, a gente pode aprender a usar a telepatia. Psicofonia. Às vezes, a pessoa está com o espírito falando para ela tudo o que aconteceu com ela. Então, aquele espírito que ela está falando, eu sou Mário, morri tal coisa, pode ser algum espírito, num processo mediúnico, dando uma comunicação para ele, informando. A gente vai para os critérios aqui. Ele coleta e analisa dos dados com cuidado, evitando contaminação de informações. 2. Verificação se o assunto advém do conteúdo da memória do informante ou de outra fonte a qual ele estaria normalmente exposto. O Stevenson que fazia muito isso. Então, ele via se não tinha informação no jornal, que ela poderia estar pronta. Muitas vezes você vai ver aqui que são lugares diferentes, não tem nem como a pessoa ter acesso a isso. Devem ser consideradas circunstâncias clínicas ou experimentais sem intervenção técnica. E 4, verificar a existência de padrão básico de resultados, repetidos quase que universalmente. E aí a gente vai para os campos de pesquisa, que alguns já falaram aqui, né? A gente tem experiência de quase morte, quando a pessoa tem aquele, ficou 1 minuto sem o coração bater, morto. Ele volta e lembra de tudo que aconteceu, de quem ajudou ele, quem tudo. Tem, ontem Tânia até falou, tem na Netflix um que conta os casos de reencarnação. E tem uma mulher, acho que era uma médica, ela não acreditava em nada. Era cética até o último caso. Ela era canoísta e ela ficou 30 minutos debaixo d'água. E voltou. E quando ela voltou, ela relatou todo o processo que ela passou. Então, é raro acontecer, você ficar 30 minutos debaixo d'água e depois voltar e estar vivo, né? Memórias espontâneas de crianças. E a Stevenson novamente faz, não só ele, mas outros também. E aí é bem interessante, porque a gente vai ver que o período que ele pega das crianças é de entre 2 e 4 anos. Por quê? A reencarnação ainda não completa na anidação. Hoje a gente fala, os pesquisadores mais antigos falavam que até 7 anos a reencarnação não estava completa. Hoje já tem que até os 14 ela não está completa. Então, mas entre 2 e 4 anos, ela está muito ligada ainda ao plano espiritual. Então, você vai ver que crianças menores têm mais facilidades de relembrar o que aconteceu, porque ainda não completou a sua reencarnação. E aí você vai ver crianças que veem assim, os amigos imaginários. Pode ser espíritos, pode ser imaginário, pode, né? Mas geralmente são espíritos que estão ali para ajudar o desenvolvimento dela. Memória de feto. Alguns casos que na verdade, já vi um caso que falou que no feto ela se lembra exatamente de conversa do pai, da mãe, de tudo que aconteceu enquanto ela estava em gestação. Então, por isso que a gente fala, cuidado com o que a gente fala, porque ouve, lembra. Né? O déjà vu. O déjà vu, eu vou falar que está muito ligado também à questão de desdobramentos e viagens astrais. Né? Porque a gente, às vezes, fala assim, poxa, passei por um lugar, parece que eu já passei aqui. Eu já vi essa pessoa. Primeira vez que eu vejo, e parece que eu conheço ela há uns 10, 15 anos. Na verdade, o que a gente pode acontecer é o seguinte, quando a gente dorme, vocês viram lá em Libertação, o nosso espírito sai, né? O perispírito sai e vai dar aquelas voltinhas. Então, a gente vai para vários lugares. A maioria das vezes a gente não lembra, né? Para onde a gente foi, mas a gente vai. Então, às vezes, quando a gente passa no local, eu já passei no lugar e falei assim, pô, não é possível, eu já tive aqui. Eu sei que
é aqui, eu ia para o local e estava. Né? Então, a gente dá umas viagens e a gente lembra, às vezes, nesse aspecto. Características inatas. As inatas é aquela que são aquelas crianças, as pessoas que já vêm com aquela habilidade que, por exemplo, uma criança de 2 anos não poderia, teoricamente, tocar um violão ou um piano de forma magistral. E a gente vê que ela traz de outras vidas. E terapia de vidas passadas, como a nossa colega falou, né? Isso aqui, eu acho isso, tem gente que pode achar também, né? Só em último caso, para a gente não acessar algum complexo que a gente não esteja preparado a tratar naquele momento. Né? Que, às vezes, em vez de ajudar, você só vai piorar muito. Sobre aqui que o pessoal estava querendo que todos nós, ao reencarnarmos, trazemos vaga lembrança de nossos conhecimentos do passado. Nenhuma parte do aprendizado é perdida. Como eu já tinha falado, não tem como a gente... Se a gente gravou aquilo no nosso perispírito, na nossa mente, e é uma coisa útil, a gente tem nela, a gente tem como acessar. Existe meio de acessar? Existem técnicas para isso. Né? Mas a gente nunca perde nada. Né? O espírito, quando liberto da matéria pela morte ou pelo sono, pode, sob certas condições, ter acesso a essa memória passada e revelar uma inteligência superior à que se utilizava. Quase sempre uma parte do aprendizado fica inibida, para que o processo de aprendizado continue. Como a gente estava falando. Não adianta eu saber que eu fui um grande ferreiro ou alguma coisa no passado e eu vou atrás fazer a mesma coisa e não ter aquela continuação do aprendizado para a minha evolução. Os pais transmitem, no caso, semelhanças físicas e morais. Os pais transmitem aos filhos apenas as características físicas, não transmitem as características morais. As semelhanças que existem é devido que uns e outros são espíritos simpáticos, que se atraíram por afinidade. No plano moral, os pais transmitem, através de seus exemplos, as informações que ajudaram a moldar o caráter do espírito reencarnante, auxiliando na sua evolução. Aos pais cabe não apenas a educação intelectual, mas também a educação da alma, auxiliando o espírito à aquisição de novos valores morais. Então, e aí a gente vai para os pesquisadores da reencarnação. A gente vai começar aqui com Ian Stevenson, né, que já faleceu, né, já desencarnou, 1918 a 2007. Ele era um canadense, médico, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. Ou seja, cientista, acho que cético, e não acreditava nesse tipo. Em 1964, abandona o cargo para se dedicar às pesquisas do fenômeno da reencarnação, o qual foi o pioneiro nas pesquisas sobre a reencarnação. A gente vai ver mais na frente que tem um que, devido ao primeiro, ao Banerjee, que deu um pulo para o Ian Stevenson continuar, né, fazer. Criou a divisão de estudos da personalidade, depois foi renomeada para a divisão de estudos de percepção, da percepção. Dedicou 40 anos de estudos científicos, com mais de 3.000 casos. Ou seja, a gente está vendo aí que vão ter mais cientistas aí, com 1.100 casos, e por aí vai. Ele foi, eu acho que o mais relevante, porque estudou 3.000 casos. E desses 3.000 casos, a gente vai ver aqui, escreveu 200 artigos e livros sobre o tema. E aqui é uma curiosidade. O Chester F. Carlson, que foi o inventor da máquina da Xerox, passou a patrocinar o pesquisador e chegou a acompanhá-lo ao Alasca em viagens para entrevistar membros da tribo Tlingit sobre suas crenças e experiências reencarnatórias. Agora,
Quem chutaria aí por que ele foi patrocinar Ian Stevenson? Quem acha aí? Me diga aí, por que vocês acham que ele foi falar assim, ó, eu vou patrocinar você agora para saber sobre a reencarnação? Oi? Sabe para que ele queria? Para saber onde ele ia reencarnar, para deixar toda a herança. Ele só fez isso para saber onde que ele queria deixar toda para onde ele ia reencarnar novamente, para aquela pessoa. É materialista. Ele já estava pensando, ó, veja onde é que eu vou nascer e quem vou ser para me deixar toda a minha herança para ele. Mas eu não, até onde a gente sabe, eu acho que não deu certo, tá? Linha de pesquisa que o Ian Stevenson fez, né? Descreve sobre marcas de nascenças e defeitos congênitos e pesquisa sobre relatos de memórias espontâneas, especialmente em crianças pequenas, que é como eu falei, de entre 2 e 4 anos, onde ela está mais a percepção dela é maior para o plano espiritual. As marcas são consideradas grandes evidências do renascimento sucessivo. E Stevenson estudou extensamente as marcas de nascença em crianças e chegou a resultados surpreendentes. E aqui, olha ali, ó. Está vendo ali o vermelhidão, aquela marca lá? Foi constatado que muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidões na pele eram resquícios de feridas em vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de facas, de lanças, de espadas, de golpes fortes, de cortes na pele, de queimaduras mais profundas, dentre outras. As marcas de nascença ficam mais fortes em decorrência de traumas ou feridas de grande intensidade, que ficam gravadas no corpo perispiritual. Não é uma regra que, se a pessoa morrer de um tiro ou com o que seja, ela vai trazer aquela marca com ela. Tá? Porque existem marcas que são marcas genéticas, que nós trazemos na nossa própria família. Aquela pintinha, aquela que toda a família tem, então aquilo ali é normal. Agora, só quando a intensidade é muito grande para atingir aquele perispírito, para ele conseguir trazer essa marca que a gente consegue ver. E aí eu vou trazer o caso de Ramunanti Saxena, que era uma criança indiana que recordava de ter sido um homem chamado Maharan. Após investigar o caso, descobriu-se que tal homem existiu e tinha sido morto com espingarda, disparada a queima-roupa no peito. Aqui é a criança e aqui é a autópsia dessa pessoa, que ele falava que era. Ó, é porque aqui não dá para ver direito, mas tem aqui uns pontos branquinhos que é igualzinho a que estava na autópsia dessa criança. Tem outro caso também do singalês Sujit. Olha como é que é os relatos. O relato com menos de 2 anos de idade, nesse caso, sobre a vida anterior em 1971. Se chamava Sami, fora ferroviário e vendedor de aguardente em Gorokama, que é o Sri Lanka, cerca de 10 quilômetros onde morava Sujit. Após uma bebedeira, ele havia brigado com a esposa, Madge, saiu para andar e foi atropelada por um caminhão. Sami vivera em Gorokama até 6 meses antes de Sujit nascer. Nem sempre a reencarnação é assim tão rápida, tá, gente? Às vezes pode demorar 50 anos, 100 anos, 60, vai depender muito da necessidade. Ian Stevenson, após visita a Sri Lanka, conseguiu confirmar 59 afirmações de Sujit sobre sua vida anterior. Ou seja, ele contou 59 fatos
e ele foi lá e confirmou todos. Notou características marcantes como o gosto pelo canto e propensão à violência física, uma imensa generosidade e um precoce interesse por cigarros e álcool. Que a gente vê, às vezes, que tem crianças que querem beber logo, né? Que está para fumar. Pode ser um caso. Tem um caso de Ravi Shankar, também foi de Ian Stevenson, tá? Era um garoto indiano que começou a discorrer sobre sua vida passada por volta de 2 anos de idade. Isso foi em 1953. Disse que antes morava num distrito vizinho. Descreveu seus brinquedos: um elefante de madeira, uma pistola e uma bola, e um anel que guardava numa cômoda. Contou que o pai era barbeiro e deu seu nome. Olha, todos os relatos que ele estava falando. Afirmou que fora assassinado, identificou os criminosos por nome e profissão e forneceu detalhes de sua morte, esfaqueado enquanto comia goiabas. Quando completou 4 anos, sua família foi visitada por um homem que ouvira falar do caso. Ele lhe disse que seu filho de 6 anos fora assassinado 6 meses antes do nascimento de Ravi, nas circunstâncias descritas pelo garoto. Tem um guru indiano que até tem livros escritos, já veio aqui no Brasil várias vezes fazer encontros de meditação e tal, chama Sri Sri Ravi Shankar. Exatamente esse mesmo nome, Ravi Shankar. Provavelmente é o nome mais comum lá, entendeu? Não é que seja o mesmo espírito, não, porque... Não, é que hoje ele já é um sim, idoso. Sim, né? não, mas não. Acredito que não. Esse aí, no caso, é o nome mais comum mesmo. Alguns livros de Ian Stevenson aqui, tá? 20 casos sugestivos de reencarnação, casos europeus de encarnação. Tem vários aqui. Alguns desses aqui são traduzidos para o português. Eu não sei te dizer quais são agora, tá? Mas tem. Mas aí, ó, só uma parte do livro que ele escreveu. Você viu que ele escreveu mais de 200, né? Artigos também. Esse aqui eu acho que é o mais conhecido, que é o 20 casos de reencarnação, sugestivos de reencarnação. Aí a gente vai agora para Ellen Bambach, que foi uma pesquisadora de 1925 a 1986. É uma psicóloga norte-americana, né? Pesquisadora de regressão terapêutica. E o interessante que ela fez, no caso, né, 1.100 casos para pessoas retornarem. E ela usava em grupo. Ela fazia assim, tá aqui todo mundo aqui, e botava todo mundo para regressar. Fazia a regressão, e aí ela ia pedindo detalhes de onde a pessoa estava, para poder ir descartando as pessoas, porque você falava que, por exemplo, era um gladiador, e de repente tinha um celular no momento, então tira, né? E ia tirando conforme as inconstâncias que ela via. Ela tinha um questionário, indicação histórica de regressão, como circunstância de vida, paisagem, clima, moradia, raça, sexo, dentre outros. Desenvolveu um padrão, nitidamente devido aos relatos desses indivíduos que mostravam consistência considerável. Então, ela ia pela regressão para ver se eram ou não. Em muitos casos, o indivíduo lembrava-se de uma vida prévia e do tempo entre vidas. Ou uma que ele já pegou, ou no plano espiritual ele descrevia como é que ele estava. O que seria uma regressão de vidas passadas? É o processo provocado ou espontâneo por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de relembrar o passado. Quando a gente sai do sono, vai para dar aquelas nossas voltas, a gente tem uma possibilidade maior de acessar essas vidas passadas. Mas não é normal, tá? Porque, assim, quando a gente está no perispírito, como a gente está com o nosso perispírito, é mais fácil a gente acessar. Mas não é dizer que a gente vai conseguir, tá?
Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão de memória. E aí é uma frase dela bem famosa, porque ela veio, se não me engano, de uma família protestante. Então, ela não acreditava em reencarnação, era cientista, materialista, tudo que você tiver que falar que não acreditava. Ela disse assim: não acredita em reencarnação, tenho a certeza que ela existe. Uma cientista falando que existe, porque ela pesquisou, você vai ver aí, 40 anos, 20 anos, 30 anos. E aí, quando ela fazia isso, ela perguntava depois para as pessoas por quê, qual o objetivo que ela reencarnava. Ela fez tipo uma enquetezinha, e aí botou aqui, 27% crescer espiritualmente, vinculando-se à orientação de pessoas, das pessoas. 25%, desenvolver experiência de aprendizado sobre si mesmo e sobre a vida. 18%, se harmonizar com seus familiares. 18%, cultivar os valores do amor, aprendendo a se doar em favor dos semelhantes. E 12%, outros. Então, a gente vai ver aí que é uma diversidade, porque é a necessidade de cada um. Então, você está aqui para alguma coisa, só de tentar descobrir. Aprender a se relacionar com os outros é amar sem exigências ou possessividades. Alguém conhece esse caso aqui? Já viu? Esse é um caso bem famoso do bombeiro Mark, que foi pela Ellen, tá? A Ellen Bambach, psicóloga no Centro Médico de Monalto Nova Jersey, o que aconteceu? Aos 2 anos, ele começa a demonstrar entusiasmo pela corporação de bombeiros. Então, tudo que ele via de bombeiro, ele queria. O caminhão passava, ele ficava alegre. O quarto dele era todo de bombeiro, tudo o que ele queria. Ele fazia o quê? Ele dava conteúdos detalhados sobre cuidados e orientações anti-incêndio. Uma criança de 2 anos fazer isso? Você acha que é normal? Será que não é o conhecimento inato que ele trouxe? E aí o que aconteceu? Ele foi falando isso, aí a mãe e o pai foi o quê? É superdotado, botou numa escola para superdotado. Aos 3 anos e meio, apresentou um quadro depressivo. Sem disposição para participar das atividades. E aí a mãe perguntou se tinha algum problema na escola. Ele falou: não, estou com saudade dos filhos e da esposa. Imagina a criança de 3 anos falando para você que está com saudade do filho e da esposa. E aí a sugestão foi que ele buscasse uma terapeuta. Porque uma pessoa fazendo isso naquela época é para ser considerado maluco, né? Não tinha um conhecimento para isso. E aí foi quando ele relembra que fora o bombeiro Mark, e era um personagem conhecido, realmente era real. Então, o bombeiro era um capitão que desencarnou há algumas décadas atrás. Aí você viu que aí já tem o quê? 20 anos atrás, 10 anos atrás, que ele reencarnou. Ele deu o endereço, o nome da esposa e dos filhos para Ellen. Detalhes da vida como Capitão Mark, inclusive que para os americanos isso aqui é individual. Ele deu o seguro social dele. E aí ele falou: eu sou o Capitão Mark do Corpo de Bombeiros de Nova York. Eu sou casado e tenho 3 filhos. E aí há uma das possibilidades que poderiam falar é que o quê? Essa criança está tendo algum abuso, né? Não é possível. E aí teve uma sugestão de entrar em contato com a viúva do bombeiro Mark. Levou ele, ela foi para fazer essa pesquisa e deu um choque de realidade, para ver se ele não estava imaginando isso. Só que a surpresa foi que ele contou detalhes pessoais que ele vivia com a esposa dele, que só eles 2 sabiam. E aí ela falou: pô, eu não sei o que está acontecendo, mas é meu marido.
que está aqui. Aqui a gente tem o Banerjee, né, que é um outro pesquisador. Ele é diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. Foi um dos mais destacados pesquisadores sobre reencarnação. Tá? Em 1979, publicou o livro Vida Pretérita e Futura, um relato de 25 anos de pesquisa na área de reencarnação, onde, no caso, ele estudou também 1.100 casos, né? Não apenas na Índia, mas em diversos países, também como Estados Unidos. Então, eles não pesquisavam só em determinados lugares, eles iam em vários lugares com esses relatos para pesquisar. A partir de seu trabalho, o assunto começou a despertar interesse de alguns estudiosos, dentre eles quais o Ian Stevenson. Então, ele foi tipo um precursor para Ian Stevenson se interessar. Relata o professor Banerjee, em seu livro, que desde o início de suas pesquisas havia decidido formar um centro de estudos internacionais sobre a reencarnação. Aqui no Brasil, a gente tem Hernani Guimarães Andrade, né, que foi um brasileiro engenheiro parapsicólogo, pesquisador de reencarnação e da existência do espírito, professor pós-graduação da USP e diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, o IBP. E depois, se der tempo, tem um livro que, ano passado, foi lançado aqui no centro, né, que fala sobre casos de reencarnação. Foram 3 pesquisadores brasileiros que ficaram 20 anos pesquisando, fazendo uma compilação de todos os relatos que foram publicados em revistas científicas de comprovação de reencarnação. Ele publicou um caso que sugere reencarnação no Brasil, que são 8 casos registrados e 75 estudados. Estudos com criança, de novo, entre 2 e 4 anos, com recordações reencarnatórias, registros com devida precisão, nome, localidade e etc. Né? Todas as informações. E esse daqui é o Jim Tucker, ainda está vivo, né? Ele continuou a pesquisa do Ian Stevenson. Ele é diretor da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar. É um professor associado à Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Possui mais de 2.000 casos catalogados que relatam memórias de vidas anteriores, todos comprovados por um método de pesquisa científico desenvolvido pelo estudo. Aqui é um outro, dá tempo, dá, né? Do piloto James Houston, tá? Isso aqui eu vou passar logo aqui, para a gente ver tudo. Esse também é um caso de James Lane, nascido em abril de 1998 na Louisiana, tá? Nem sempre é o mesmo nome, tá, gente? Nesse caso aí você está vendo que é James Houston e James Leninger. Então, é uma coincidência, tá? Era uma família cristã que não acreditava em reencarnação. Relata, a partir de 2 anos, sobre acidente de avião. Ele começou a ter sonhos constantes e tinha um acidente de avião. O seu primeiro brinquedo foi um avião do modelo da Segunda Guerra. De pesadelo, ele teve esses pesadelos e depois começou com recordações espontâneas. E teve um crescente interesse por aviões. Deixa eu passar aqui para a gente pegar. Continuava a dar indicações sobre a sua vida anterior, nos 3 anos, né? O avião de Houston foi abatido na batalha de Iwo Jima pelos japoneses em 3 de março de 1945. O nome do navio, ele deu o nome do navio, que é o porta-aviões na Toma Bay, e ele fazia desenhos de relatos de cenas de combate que aconteceu com ele, que ele foi abatido, que caía, tudo. E se você for ver os desenhos, olha a estrela que está aqui, é a mesma do avião, igualzinho do avião. E uma coisa curiosa dele, que não vai dar para passar tudo, ele tinha 3 bonecos de G.I. Joe.
Ele deu o nome de Billy, Leon e Walter. E aí foram perguntar para ele por que ele deu esse nome dessas pessoas. Ele falou que foram os amigos dele que receberam quando ele morreu, que eram do esquadrão dele, que morreu antes dele. E também ele falou para a irmã dele que do quadro que a mãe dele pintou, que só ele sabia e ela. Então, você está vendo aqui que tem várias informações. E aqui, para a gente finalizar, a reencarnação é um processo dialético entre corpo, matéria e o espírito. Apega-se ao espírito, ao corpo, ao mesmo tempo que se deseja libertar-se, vive com a certeza da morte, reencarna com a certeza de que vai retornar. Sabe o espírito que voltará à sua origem. Ele vai para o estágio no corpo com a certeza firme do retorno. Quando no corpo, não concebe muito nitidamente o ir e vir, porém, quando fora dele, percebe os que vão e voltam. De Adenário Novaes. E aqui seria a nossa referência. E muito obrigado pela paciência.